E seguimos agora para falar sobre plantas com o Randall. Seja bem-vindo! Muito obrigado, feliz ano novo! Feliz ano novo para você também! Muito obrigado! E hoje você trouxe um belo jardim pra gente. Um belo jardim aromático, comestível, no caso de jabuticabeira, e também ensinar a fazer mudinha. Cuidar da horta em casa. Cuidar da horta, aquelas dicas bem práticas que as pessoas conseguem fazer em casa, com materiais que tem em casa também. Então, fantástico! É Começar isso. o ano, então, trazendo mais sabor para os nossos pratos também, né, nessa horta. Sabor e saúde, né? Porque você cuidando, você tem certeza, tudo, cada passo do processo ali, o que você usou, o que você deixou de usar, como no caso das frutas e de legumes industrializados, tem muito pesticida, muito agrotóxico. Então, cuidando em casa, você tem certeza da qualidade do seu alimento. E mesmo no apartamento eu consigo ter uma horta? Porque eu confesso que eu tentei uma vez ter as mudinhas e foi difícil de fazer com que elas caminhassem. Essa pergunta de apartamento ou da hortinha em casa é das mais que a gente recebe, porque as pessoas querem ter essa alimentação mais saudável. Aliás, se você estiver assistindo em casa e tiver alguma dúvida parecida com essa, já pode mandar pra gente aqui pelo WhatsApp, pelo Instagram, que eu tô aqui para te ajudar. O que vai precisar para a hortinha ter sucesso? Um mínimo de 4 ou 5 horas de sol no local. Certo. Então, eu até fiz questão de trazer os vasinhos de parede, olha só. Porque no apartamento ou em casas pequenas, um dos poucos lugares vai ser ou a varanda, aquela sacadinha, ou o corredor. Então, com um vaso desse que você prega na parede, você consegue, de repente, com a altura, essa quantidade mínima de sol que essas plantas precisam, que é e entre tem 4... máxima? Tem quantidade máxima de sol? Não, tem algumas que sentem um pouco. Eu até trouxe o manjericão da minha mãe, que ela, perdão, a hortelã. Se ela estiver vendo, mãe, vou devolver, tá? O vasinho autorregável dela. Que eu vi na janela ontem, conversando com ela, essas folhas mais amarelas, queimadinhas. E isso é excesso de sol. Então, tem um máximo para as plantas que adoram esturricar no sol, como alecrim, manjericão, orégano, sim. Para as que não curtem tanto, como o caso da hortelã, são essas 4 horas e depois local bem iluminado. Se for usar a parede, eu coloco as de sol pleno aqui em cima e as de meia sombra aqui embaixo. Então, todo local é possível cultivar. Algumas vão se dar melhor e algumas não vão gostar tanto. A gente vai aí mudando e adaptando a nossa hortinha. Temos várias perguntas que nós recebemos. Vamos para a primeira. Minhas plantas, no geral, estão bonitas e saudáveis, mas às vezes amanhece com algumas folhas caídas. O que é que eu posso fazer? Essa pergunta é da Ângela Santiago. Muito obrigada, Ângela. Muito bacana. Ângela, é o seguinte, tem algumas dúvidas das pessoas, elas esquecem de pensar que a planta e as folhas têm um ciclo de vida. Então, quando você vê folha caída, fosse aqui na bancada, por exemplo, folhinha amarelada e seca, pode ser apenas parte do ciclo dela que já está indo embora para a renovação até da planta. Aí tem outras causas, como insetos, por exemplo, como pragas, que aí já é diferente. Então, a causa mais normal e que assusta as pessoas é essa. A planta está fazendo ali a troca de folhas normal, não se assusta. Você vai pegar e ver folhinha seca ou amarela, Tá tudo bem. É dela isso aí, do ciclo. Percebeu que está em excesso, aí tem que dar aquela olhadinha por trás da folha, ver se tem inseto. E eu devo retirar a folha? Como você aqui viu sim. que ela estava mais seca, eu aguardo ou eu retiro? Retira. Tudo que estiver danificado, retira, porque você vai ajudar a planta a se renovar. Então é bem importante você pegar algumas, você consegue sentir, ó, tipo da hortelã. Eu praticamente encosto nela, olha a cor da folha. Ela já solta, né? Às vezes até de chacoalhar a plantinha, ela já cai, e é bom, como se você fizesse assim no cabelo, se tiver alguma sujeirinha, já cai. A planta é a mesma coisa. Pode fazer com carinho que ela não vai sentir. Você está ajudando a planta, então. É como o caso da poda, por exemplo. Muita gente morre de medo ou de dó de pegar tesoura e cortar a planta, quando na verdade você está ajudando ela a se renovar ali. Então, se der tempo da gente fazer aqui uns exemplos de poda então, vamos também. seguir então. Vamos seguir para conseguir fazer a poda. Por que as minhas orquídeas amarelam as folhas e os botões secam? É por causa da época? A pergunta é da Sueli. Sueli, pode ser por causa da época, e o que mais prejudica a orquídea é excesso de água nas raízes. Então a gente sempre fala também da importância de você, de vez em quando, tirar a planta do vasinho, tirar um pouco daquele substrato antigo que está ali, porque ele tem uma propriedade ali, conforme as cascas vão apodrecendo, de segurar muita água. Então, não é que a orquídea não gosta de água, ela gosta, mas esse excesso nas raízes normalmente é a principal causa de amarelamento e de apodrecimento das folhas. A folha de orquídea não volta, se ela tiver com manchinha, ela não vai sair essa mancha. Então, é você cuidar daí
para frente. E a outra causa é o sol. A grande maioria das orquídeas não gosta do sol batendo aqui na folha dela. Ela gosta de luz, mas não gosta de sol. Aquele ambiente bem iluminado como aqui, sem o raio de sol bater diretamente nela. Então, sempre observar se é uma coisa ou outra. A próxima pergunta é sobre a jabuticabeira. Tenho uma jabuticabeira há 10 anos. O que eu faço para dar frutos, para ela voltar a dar frutos? A pergunta é da Alexandra Braga. Alexandra, e eu te falar uma coisa antes de você ler a pergunta. Jabuticabeira, além de ser uma árvore super amada no Brasil, porque ela é nativa, é uma fruta nativa do Brasil, eu tenho loja. Então, o que eu vejo é a frutífera mais cultivada em vaso é a jabuticabeira. No caso da nossa amiga que mandou a pergunta, eu vou até chegar aqui de lado, é o seguinte. A planta já produziu, pelo visto, e parou de produzir. Então, tem uma poda que a gente faz para conter o tamanho da planta, que você tira essa parte aqui de cima. E tem uma outra que é para ajudar a planta a produzir, que a gente chama poda de limpeza. Dá uma olhadinha aqui embaixo, vocês dá para ver esses galhos? Sim, os Tudo secos. que tem de galinho fino, crescendo aqui para o interior da planta, vou até pegar minha tesoura, a gente tira. Então, chama poda de limpeza. Depois eu vou te mostrar outra que tem ali. Isso que eu sugiro que a pessoa que está em casa faça. E com que frequência eu tenho que fazer? Assim, a primeira vez você vai fazer com fé e carinho, uma boa poda. E depois, só quando tiver bastante galinho de novo. Tá. Eu vou até deixar uns aqui para a gente conseguir enxergar depois. O que é importante para você que vai fazer em casa? Olha a planta de baixo para cima, que eu estou numa posição um pouco ingrata, para ir escolhendo exatamente os galinhos que eu vou querer tirar. E corto bem rente, deixa eu achar um aqui, ó. Aqui, não sei se dá para ver. Corto bem rente ao tronco da minha planta. Isso vai limpando, por isso que chama poda de limpeza. Eu aconselho a nossa amiga que mandou a pergunta, fazer a poda de limpeza, acho que deve fazer um tempo já que não faz, e entrar com uma adubação. Qualquer adubo que a pessoa puder colocar na base do vaso ou no chão, né, no solo, se tiver com a planta plantada diretamente no solo, ó. E você tira mesmo quando o galho tem folha? Mesmo com folha. Essa poda, ela ajuda a circulação de ar no interior da planta, o sol bater, porque a jabuticabinha, ela nasce grudada no tronco, né? Então, quanto mais livre tiver a planta desses galinhos finos, vai ser melhor para ela. Ó. E de quanto em quanto tempo eu tenho frutos na jabuticabeira? Olha, esse tipo de jabuticabeira de folha mais larga, que a gente chama de híbrida, 3 ou 4 vezes por ano. Nossa, são várias Algumas, vezes. se você fizer essa poda caprichadinha, ó, e não deixar faltar água, principalmente quando ela começa a encher de florzinha, você vai ter algumas jabuticabeiras com fruta quase o ano inteiro. O pessoal de casa tá conseguindo ver que é uma poda, assim, sem medo mesmo. É, e principalmente, como eu falei, desses galinhos finos que estão crescendo ali no interior da planta. Galinho fino e jabuticabeira não segura jabuticaba, então não tem preocupação e aí ela ganha espaço. Você tá vendo como ela vai ficando limpinha aqui no meio dela? Ó. E espaço para os frutos. Ó, já é a base praticamente de outra planta já. Então, não fazendo essa limpeza, eu abro margem para não ter frutos na pra minha não ter jabuticabeira. fruto, para ficar mais sombreado ali no meio e úmido, favorece a entrada de praga também. Então, fazendo isso e na sequência já faz uma adubação, aí cada um tem o hábito de usar, tem gente que gosta de esterco de gado ou humus de minhoca, produtos prontos, que são aqueles industrializados que são muito bons também. Aí vai do gosto de cada um. Se e você a poda que você mencionou em cima? Ah, aquela é da altura. Então, por exemplo, aqui, a árvore com uma altura muito grande, a gente nem consegue colher direito os frutos. Então, é legal manter, ó, aqui eu estou bem atrás da onde eu tiraria, para ela manter esse formato da copa. Eu simplesmente venho. O ideal é que eu pegue sempre acima das folhinhas aqui, ó, para não deixar aqueles tocos de... Vou esperar aqui, ó. Em vez de eu cortar em qualquer lugar, eu venho acima das folhinhas e vou cortando aqui, ó. Eu acho que a gente consegue mostrar se você fizer nessa, ó. Aqui, ó. Bem abaixo do seu dedo, pode ficar tranquilo. Onde está o meu dedo? Isso, ó. Pronto. Então você não deixa aqueles toquinhos em cima da planta. Eu vou fazer um pouco mais rápido aqui, ó. E caso você ache que chegou numa boa altura, paro a poda e deixo para uma outra ocasião. Olha só a quantidade, parece tirou pouco. Bastante. Não, tirou bastante. Bastante daqui de baixo, ó. Esse tipo de poda você vai fazer sempre que a planta estiver ficando mais alta do que você gostaria. E a poda de limpeza, aquela que a gente estava fazendo aqui por baixo,
sempre que você notar que está saindo muito galinho por dentro dela, e isso prejudica a sua planta, então não dá para falar se é uma vez por ano ou duas. Tem que ficar atento à planta. Tem que ficar atento à planta e usar esse momento de atenção também como aquela terapia verde, aquele momento de esquecer um pouquinho dos problemas que não são poucos e curtir o crescimento e o desenvolvimento da sua plantinha. Nós temos uma que você já podou, né? E já Isso. deixou ela aqui, ó, certinha, essa aqui. Essa daqui, ó. Essa é uma... Vou até aproveitar para me exibir que esse vaso de cerâmica esmaltada eu que Ai, fiz. que lindo! Meus parabéns, que bonito. Obrigado. Aqui, ó. Então, a gente está mostrando uma planta bem pequena, mas se você tiver em casa uma árvore média ou grande, é só visualizar a sua árvore, ó. Não tem galho fino na parte de baixo dela. Aqui já é um tronquinho. E não tem os galinhos finos aqui no meio também, ó. Então, isso esteticamente deixa a planta mais bonita. E em termos de produção de frutas e de saúde da planta, também bem mais, olha só. Por isso que eu te falei de olhar de baixo a planta. Se na sua casa for uma árvore grande, você pega um banquinho, senta embaixo dela e observa para olhar antes de entrar com a tesoura. E essa aqui você manteve porque a base dela não é fina. É, para ficar mais bonitinho também. Você tem que aliar a saúde da planta com a estética do vasinho, né? E dela mesma. Ó. Lindo, muito bonito. O vaso e a planta. Muito obrigado. Né? E aí, seguindo nessa temática de jabuticabeira, temos mais uma pergunta. Eu gostaria de ter uma jabuticabeira, mas tem o quê? Um pequeno quintal. Como eu devo plantar e que cuidados tomar para que a árvore não fique grande demais? A pergunta é da Ana Cláudia e eu acho que nós respondemos. Meio que a gente respondeu com essa poda aqui de altura. Como eu falei, né, tem a questão de você querer colher os frutos ou as crianças colherem, então não adianta ter uma jabuticaba lá em cima que ninguém vai conseguir pegar. O local do quintal, onde tiver aquela maior incidência de sol. A árvore, quanto mais sol, melhor. Principalmente jabuticaba, então você vai escolher. Se for no chão, aquele canto que tem a maior incidência de sol e espaço no solo, e se for em vaso também, né? Você já vai colocar o vaso ali onde você vê que bate sol. De preferência que tem essa liberdade de todos os lados, evitar colocar em canto de parede, em quina, porque a planta vai crescendo de um lado só. Então, se eu tiver essa área ao redor dela livre, vai ser o melhor lugar para plantar. E quando eu compro, a muda vem desse tamanho ou é menor? De vários. De vários. Essas aqui são vendidas como mini árvore ou pré-bonsai, até jabuticabeiras com 5 metros. Depende da disponibilidade que você tem de espaço e de orçamento. Sem dúvida. O orçamento vai contar bastante, porque as árvores, elas variam o valor de venda delas de acordo com o tamanho. Quanto custa em média uma jabuticabeira? Olha, uma pequena, desse tamanho mais ou menos, assim, como se aqui estivesse no chão, R$80, 100, as pequenininhas 25, as maiores e mais encorpadas 250, depende do local que você vai comprar e da idade da planta. Perfeito, o tamanho também, o tamanho, né? Tudo isso interfere no preço. E, de um modo geral, é uma planta de fácil cultivo? Uma árvore de muito fácil cultivo, muito amada, como eu te falei. Então, as pessoas adoram ter jabuticabeira em casa, porque é super simples, né? Você colheu ali, dá uma passadinha até na camiseta, alguma coisa assim, e já consegue. Os passarinhos adoram também. Gostam bastante. Vamos agora para uma pergunta sobre rega. Qual é a melhor forma de regar espécies plantadas em vasos grandes? Como eu posso evitar que o prato usado para proteger o piso fique cheio de água? Essa pergunta é da Ângela, mas poderia ser da Pamela. Como eu faço para evitar que o prato fique cheio de água? Olha, uma das formas é você colocar a famosa areia no prato todo, para não deixar, principalmente por conta de mosquito da dengue, né? Que ainda, infelizmente, é um problema super sério. Então, o mais fácil é você colocar areia no vaso para evitar esse acúmulo de água. A segunda opção seria você tentar entender que quantidade de água aquele vaso precisa para não chegar ao ponto de encher o prato lá embaixo. Então eu sei, por exemplo, uma jabuticabeira que nem essa, se eu pegar um copo de requeijão, um copo desses de 200 ml, e colocar aqui em volta dela toda, dificilmente vai escorrer por baixo. Então é uma falsa ideia de que a rega correta tem que escorrer, não tem? Não, a primeira regra, quando você monta um vasinho, é bom que escorra para todas as raízes receberem água. Depois não? Depois não. Eu, na minha cidade, agora não porque tá chovendo, mas eu sou do interior, né? Falta muita água, então eu acho até um pouco, da minha parte, eu não gosto de instruir as pessoas, não. Rega até essa água por baixo, porque não é um desperdício, no caso. Então você compreende o quanto de água aquele vaso precisa, aí você acerta a rega.
Perfeito. Às vezes você fala, eu já sei que é meio regador, um regador inteiro, é um pouquinho de mangueira. O ideal sempre é evitar colocar num ponto só da planta, colocar, no caso do vaso, que foi a pergunta, né? Sim. Em volta do vaso todo, todas as raízes recebem água e sua planta fica feliz. E qual que é a melhor maneira, então, de regar vasos grandes? É dessa forma? Dessa forma, você pega um regador ou uma garrafinha e vem regando ao redor dele todo. Aí você garante que todo mundo ali vai receber água. Nem toda planta também precisa ficar sendo encharcada o tempo todo. É um pouco de mito, assim, essa coisa de encharcar vaso. E falando sobre horta, gostaria de montar e plantar uma pequena horta em casa. Quais as espécies ideais para se ter em casa? Gil Pérez que pergunta. Gil, todos os temperos, inclusive eu trouxe aqui pra gente fazer um plantio, se for possível. Vamos! Todos os temperos são indicados. Eu acho mais legal você ter algumas ervas e temperos, porque você imagina folhas, tipo alface, assim, coisa que você, quando colhe, abre um buraco ali no seu vaso, não é muito legal. Sim. Então, eu acho que esses temperinhos cabem em qualquer lugar. O vaso que eu te mostrei primeiro, inclusive, é um alecrim. Cabe em qualquer lugar e também é pouquíssimo cuidado. Então, eu acho que é tão mais prazeroso você cultivar uma coisa que você consegue ficar consumindo aquilo direto, do que plantar uma coisa que dá muito trabalho ou que você não consegue consumir. Por exemplo, se você vai comprar um macinho de manjericão ou de alecrim ou de hortelã, tentar escolher aqueles que vêm com um pouquinho de raiz, porque aí você consegue usar a parte de folhas e plantar o restante. Eu trouxe aqui, eu fiz uma receita no Natal, hoje é dia 4, né? Então faz uns 9, 10 dias mais ou menos. Sim. Ó. Fui abençoado o jardim da minha mãe, que é minha vizinha, coitada. Fui lá pegar manjericão, cortei um galinho, olha só. Faz, como eu falei, 9 ou 10 dias, né? Poucos dias e já tá com raiz. A raiz aqui na palma da minha mão. Acho que o pessoal de casa não conseguiu ver ainda, agora viu. Então, outra dúvida muito comum. Você fala, mas eu peguei o manjericão, coloquei na água na terra e não deu certo. Essa parte molinha do manjericão, essa parte, tá vendo que é bem verdinho aqui? Isso aqui raramente vai virar uma mudinha. Quando eu for colher, eu vou mais na base da planta, pego uma parte mais lenhosinha, mais marronzinha, que nem tá aqui, ó. Mais durinha. E aguardo criar raiz. Aguardo, posso colocar ela só, ó, meu copinho tá só na base dele, tá vendo? Sim. Não precisa encher ele de água, porque aí corre o risco até de apodrecer o meu galinho. Só na base, pouquinhos dias, já tenho a minha mudinha. Isso para todos os temperos que forem assim, com esse caulezinho. Hortelã, alecrim, manjericão. Ali na caixinha de leite é orégano. Ai, orégano. Para a gente não falar que tem que ter todo o material exato, necessário, o vaso perfeito, a terra perfeita, ó, aí na sua mão ali. Caixinha de leite. Caixinha de leite, aqui, garrafa PET. E aqui latinha. Essa não foi do Natal, foi do Réveillon. Dos legumes. Aí, tudo muito bem aproveitado. Bem aproveitado. Super importante, furinho, tanto na caixinha de leite, nas latinhas, no seu vasinho de plástico. O importante é você não perder a oportunidade de plantar. Então, posso fazer o plantio desse aqui? Vou colocar um pouco de pedrinha no fundo dele. Ó, como eu fiz mais de um furo, eu mostrei aqui, são 3 furinhos que eu fiz com prego e martelo. Simplesmente dei uma marteladinha, saiu. Super simples. Quando eu tenho muitos furinhos, não me preocupe em fazer essa drenagem que eu estou fazendo com a pedrinha. Se eu tiver um furinho só, é bem importante que você faça a parte da... Eu poderia pular essa etapa, então. Não colocar tanto. Não colocar tanta pedrinha. Pouquinho. Às vezes a pessoa não tem no apartamento, mesmo em casa não tem pedrinha, né? Ó, aí pega uma terrinha boa, fácil de comprar também. Essa terra vende em saquinho em várias floriculturas e várias lojas. Completo ali o nosso vasinho. Vasinho latinha, né? Ou garrafa PET. Fora que eu acho que fica um charme uma janela com aquelas latas de molho, fica lata bonito. de azeite, aquelas latas quadradas. Aí simplesmente, ó, já faço um espacinho no meio com o meu dedo, coloco a mudinha. O importante para toda muda é que ela fique firme no vasinho. Ou seja, ela não pode ficar sambando para lá para cá. Qualquer ventinho. Uma quantidade mínima que eu tenho que colocar embaixo da terra? Não, você escondendo as raízes e deixando a planta firme, ó, firme é isso aqui. Certo. Agora, vamos supor que ele foi lá na casa da minha mãe, por exemplo, né, para colher o manjericão, e não conseguiu. Então, como que a gente faz para encorpar os maços de manjericão? E a outra forma de fazer muda, com as sementes. Essa parte aqui, ó, é a parte que estava as florzinhas.
que a gente tem ali embaixo no outro vaso, as florzinhas brancas na ponta Aqui, ali, ó. Aqui temos as florzinhas, ó. Aí vem a florzinha. E é uma graça, atrai até beija-flor essa florzinha. Super bonita. É bonita, aromática e importante. Então, duas dicas agora. Para encorpar o manjericão que está plantado, a gente vai cortar a haste de flor na base. Então não adianta cortar aqui em cima. A base é aqui embaixo, ó. Pode cortar? Pode. Ó. Aí, dentro da florzinha tem as sementes. Então, o que eu comecei a falar, se você foi lá para colher e não conseguiu, eu posso simplesmente, ó, para retirar as sementes, eu faço assim com a minha mão, ó. E você vai colocar no mesmo vasinho? No mesmo vasinho. Se eu tivesse um canteirinho, até aqui na TV, qualquer lugar que eu possa jogar na terra, em vez de jogar fora as sementes. Nossa, que delícia. perfume, gente, que perfume. Tava falando de comida, olha só, a gente continua aqui indiretamente falando também. Então, essas sementinhas, não todas, algumas vão germinar. Então, a gente sempre, minha mãe também faz muitos pratos com manjericão, sempre sobrou galinho, enterra em qualquer vaso para não perder, e sobrou sementinha, joga no canteiro. Um deles vai brotar e uma hora você vai conseguir colher. Ai, que gostoso esse processo, né? Como É muito faz bom. bem Muito esperar gostoso. esses ciclos e mexer na terra. Posso só falar uma fica à dica vontade. muito importante, que a gente vê muito verde nas folhagens, e eu trouxe aqui. Você conhece essa planta? Não. Lindinha, colorida? Eu conheço, mas eu não sei o nome. Então, vou falar o nome correto, é Tagetes e... Perdão, o correto é Tagetes, e o popular tem muita gente que não gosta. Cravo de defunto. Ai, é verdade. Eu ia chutar cravo. Cravo de defunto. Cravo de defunto. Por que ela está no meio da nossa hortinha? Porque se você quiser um repelente natural para a planta, para quem tem horta no chão, para quem tem vasos, usa todas as plantas que têm cheiro mais forte, aroma mais forte. Coentro, lavanda e o cravo de defunto para dar uma cor, e também é um super repelente. Vou ter que sentir o aroma do cravo de defunto. Ele é sutil, mas sutil. mas para mosquito não é sutil, é bom. Perfeito. É bom sendo ruim para eles. Então tem que ser alguma planta bem perfumada. Bem perfumada. Para tudo que você vai fazer, para repelir, pensar em cheiro forte, aroma forte. É dali também que são extraídos os óleos, né? Para fazer os produtos que a gente usa. Então, tendo isso in natura, esse vasinho também. Não tenho espaço no chão. Pego vasinhos de tagete ou dessas outras plantas e espalho na minha parede, nos meus vasos maiores, na varanda da casa, na sacada do apartamento. E aí você consegue ainda fazer uma defesa natural. Randall, é sempre uma aula com você, né? Seja aqui, seja na externa. Muito obrigada, viu, por compartilhar com a gente o seu conhecimento. E você encontra o Randall no @VilaninaTV, tanto no Instagram como no YouTube. E o site é vilanina.com.br. Vilanina TV, Instagram e YouTube, site vilanina.com.br. Para você ver que tudo se aproveita, eu vou pegar a água que estava mudinha, o galinho do manjericão, e vou regar. E já é suficiente? A nossa latinha. Pro início, sim. Pro início, sim. E que ela germine. E que você colha muitos temperos para aromatizar muitos pratos gostosos nesse gostoso ano, o clima, né, o 2023. Delicioso. Bom ano pra você, viu? Obrigada, pra nós. agradeço. Muito bom. Gostoso, né, falar sobre plantas.